Olá, galera. Então, começando aqui mais um Osório Cast Mais. E dessa vez, olha, dessa vez eu tô me arriscando aqui, porque eu trouxe um cara da comunicação pra estar aqui comigo. Um cara que eu ouço ele todo dia, com certeza vocês já conhecem o nome do cara, mas, como eu sempre digo aqui, o projeto do Osório Cast Mais é pra ter alguém que tenha coisas mais interessantes do que eu, né? Não precisa vocês me aguentarem nisso também. Então, hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Alexandre de Grande. Alexandre, galera que curte aqui, que nos acompanha, porque eu tô acreditando que tem alguém que nos acompanhe. Não, tem, tô me Tomara. fazendo. Eu sempre gosto de chamar pessoas aqui que eu admiro, que eu sei que já fizeram muito também pela cidade. E aí faz horas que a gente, né, uma hora tu tem que chegar aí pra gente conversar e tal. E pra gente começar o papo, sempre eu pergunto assim, pra já começar lá na infância, quem era o Alexandrinho, hein? Quem era o cara lá na infância, de onde é que tu é? Me conta um pouco dessa tua história aí. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo. Parabéns aí pela estrutura, pelo estúdio. Achei tudo muito bacana. E o que mais me chamou a atenção foi que tu construiu tudo sozinho, botou a mão na massa aqui. Exatamente. Eu sei quanto é difícil, complicado, Cláudio. Até para te chegar numa qualidade de som, assim, eu tô escutando até a minha respiração, peço desculpa pro pessoal, qualquer coisa. Tá captando até o meu chiado da respiração. E assim, eu já participei de pelo menos 3 montagens de estúdio de rádio. E assim, eu sei o quanto é difícil tu chegar numa qualidade de áudio. Uhum. Cara, e tu meter a mão aqui com mesa de áudio, com câmera de vídeo, e essa qualidade de áudio, parabéns, olha. Pô, valeu. Pô, galera, hoje eu tô no lucro aqui com esse comentário Não, já, hein? parabéns, cara. Sensacional, parabéns pela estrutura. E assim, eu nasci em Santa Maria, eu sou cria da cidade mesmo, e até eu brinco assim que Santa Maria para mim é o pátio da minha casa, assim. Eu nasci aqui em 74, cara, então faz tempo. Eu vi essa cidade se transformar já, vi muita coisa aqui, já participei por muitas histórias aqui em Santa Maria, conheço muita gente, vi essa cidade crescer, realmente, sabe? Eu cheguei para morar no Parque Itaimbé ali quando eu tinha 4 anos. Eu nasci no Cine, em cima do Cine Glória, ali em cima do ponto de cinema, sabe? Sim. O edifício Glória ali. Eu nasci ali com o pai e com a mãe e com 4 anos a minha irmã nasceu, a Antonella, e a gente se mudou para uma casa maior no Parque Itaimbé. Eu cheguei no Parque Itaimbé e não tinha as quadras ainda. O Itaimbé era uma grande sanga. Cara, e foi sensacional. E aí eu sou um cara privilegiado, assim. Eu tive uma infância muito feliz, né, com o pai e com a mãe, lá no Parque Itaimbé. Me criei solto ali nas quadras, com a escola de samba Bonito do Itaimbé. Eu ia nos ensaios da escola, eu brincava com a turma do Parque Itaimbé. Teve muito serenata na minha casa, sabe? O pai e a mãe eram muito de receber, assim, os músicos, o pessoal da escola mesmo, sabe? Então, assim, cansei de me acordar 2 da manhã com serenata na frente de casa e acabava dentro de casa com samba na sala, com pagode e carreteiro para todo mundo. Então fui muito feliz durante toda essa minha infância aqui em Santa Maria e claro que aos 13 anos a minha trajetória é marcada pelo assassinato do meu pai, Luizinho, né, cara? Que foi assim um marco na cidade, 1988, um choque. E eu era um cara, um piá tranquilo, com uma estrutura familiar totalmente sólida e segura, principalmente, né, com o pai e com a mãe ali. E aquilo ali foi uma revolução na nossa vida, né, cara? Foi um trauma, foi um assalto, uma violência. Então, numa época que não se tinha essa agressividade, essa violência, muito pelo contrário, Santa Maria era uma cidade pacata que mal e mal registrava aí 1 ou 2 homicídios por ano. Então, aquilo foi um marco, né, na nossa vida. E aquilo mudou tudo. A minha mãe teve que assumir o jornal sozinha. A gente pequeno, tinha 13 anos, minhas irmãs menores ainda. E a mãe, cara, com 42 anos, assume um jornal na cidade sozinha, num meio eminentemente machista. Uhum. E aí ela mergulha naquilo ali e a gente fica ainda mais... eu me sinto mais solitário ainda, né? Porque aí eu tenho uma adolescência sem o pai, aquela referência masculina de tu trocar uma ideia de tudo, né? Tu vai crescendo Sim. como homem ali, aquela coisa. E a mãe muito mergulhada no negócio de jornal. Aquilo absorveu a Zaira muito. Bom, daí a gente se criou, eu me criei sozinho, né, cara? Me criei sozinho. E aí eu sempre digo, eu tinha uma opção de ou virar um putz louco, um rebelde sem causa,
um cara revoltado, ou em tentar entender aquilo ali, sabe? E crescer nessa diversidade. Eu acho que, graças a Deus, foi isso que aconteceu comigo, sabe? Então, eu tive esse baque, mas continuei sendo um cara de sorte, assim, na minha trajetória, sabe? Feliz. Primeiro porque o pai deixou um legado para mim, importante também, de relacionamento na cidade, assim, de respeito e credibilidade. Então, aquilo, para mim, onde eu chego e chegava antes, é aquela referência do Luizinho. E a Zélia também, a mãe, o oposto do pai, assim, muito difícil. Eles eram bem diferentes, assim. O Luizinho era um cara mais tranquilo, relacional, carismático e tal. E a mãe mais pragmática, mais séria, mais metódica, né? A mãe era a braba da relação, o policial... Mas o policial ruim. Uma ruim e o pai é o policial bom, exatamente. E aí foi aquilo, a gente cresceu nessa condição. E claro que aí tu te revolta um pouco a vida no começo, sabe? Porque eu não entendia aquilo, por que aquilo aconteceu com a gente, sabe? Eu pensava assim, pô, tem tanta gente ruim, né, no mundo, e por que isso aconteceu com meu pai? Todo mundo falava muito bem do pai, né? Eu digo, mas que injustiça, cara, divina, por que Deus tá fazendo isso? E aí depois tu vai entendendo as coisas, como é que é a vida, né? E aí tu tem que amadurecer, né, bastante, e trabalhar isso na tua cabeça, cara. Senão tu fica fraco, tu pira, tu mergulha aí em álcool, em droga, sei lá. E não foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu consegui, assim, ter um acompanhamento, um apoio de muita gente que gostava da gente. E deu tudo certo, graças a Deus, assim. Eu acho que hoje, eu olhando para trás, sabe? Hoje, ao longo dos meus 48 anos, que eu nem acredito nisso, eu acho que deu muito certo, assim, essa trajetória inicial. E eu segui em Santa Maria, eu saí muito pouco daqui, eu passei pouco tempo em Porto Alegre, um pouquinho ali, dei uma viajada para a Europa, mas coisa muito pouca. E toda a minha trajetória é aqui em Santa Maria. Eu sou cria da cidade, sabe? Eu entreguei aqui, eu digo, meu pai e minha mãe deram a vida aqui por essa cidade. Eu nasci aqui dentro dessa cidade, considero o quintal de casa. Então eu conheço muito a cidade, eu acho que que a nossa família, assim, a história da família já contribui muito para a cidade. E eu sigo isso, assim, eu aprendi muito isso, a valorizar as coisas daqui, as pessoas, as empresas, as entidades, as coisas sociais, enfim, tudo que é de Santa Maria. Se a gente não valorizar, cara, se a gente não trabalhar em prol das coisas daqui, quem vai fazer isso, né, pela cidade? E eu cresci, assim, né, nessa filosofia, sabe, de união, de buscar as coisas. Vamos se juntar e vamos a Brasília. Vamos fazer uma campanha pela BR-158, sei lá. Então, eu tenho esse espírito dentro de mim, eu acho que é o que eu procuro fazer e transmitir, assim, né? Nos espaços que eu tenho, nos veículos que eu trabalho, assim, é sempre de valorizar as coisas daqui, independente de setor, de classe, de cor, de lado político, de qualquer espectro. Cara, eu acho que tudo tem um lado positivo e a gente tem que valorizar as coisas aqui de Santa Maria. Então, eu gosto da cidade, amo Santa Maria, eu sei que é difícil, não é fácil, mas a gente tem que ser persistente e eu gosto muito de tudo isso. Mesma uma coisa, quando tu falou ali, tu falaste do jornal, né? E aí tu tá falando da razão. O quanto... E aí essa questão que tu traz, assim, dessa conexão com a cidade... automaticamente eu lembro quando eu nasci em Santa Maria mas me criei em Alegrete, depois eu retornei para cá. Eu brinco com meus irmãos que eu dei sorte que eu nasci aqui, eles ficam tudo louco comigo. Eu não nasci em Alegrete. Sou santamariense. Sou santamariense, né? A razão sempre foi uma referência, assim. Eu lembro de quando eu vinha para cá visitar alguns parentes que tinha aqui durante a minha infância e adolescência e tinha essa referência, assim, da razão, né? Tu falaste, enfim, dessa questão toda da tua família. Como é que é carregar isso, Alexandre? Sabe? Como é que isso pesa também? Porque ao mesmo tempo que tem ônus, tem bônus, né? Claro, com certeza. E assim, eu costumo dizer que eu tenho 3 marcos na minha vida difíceis, assim, foi a morte do pai, depois a morte da Zaira, e a hora que eu tive que fechar o Jornal Razão, que foi uma decisão madura e super consciente minha, assim, sabe? Uhum. E eu te digo assim, tem que ter muita coragem para fazer o que eu fiz, e graças a Deus eu tô aqui, ando na cidade aí de nariz erguido, porque fiz tudo bem feito. E assim, o legado é positivo, porque no fim hoje, o que fica? Todas as pessoas que a gente de certa forma acabou ajudando, porque tu imagina que em 80
4 anos de Jornal Razão, quantas pessoas passaram pelas páginas do jornal, quantas causas, quantas bandeiras, quantas campanhas. A gente nunca se negou a dar um edital para a escola de samba, para uma associação lá das vovozinhas, para abraçar uma campanha. Entidades empresariais iam lá buscar um apoio, a gente ia a Brasília junto, isso que eu te falei, sabe? Então é claro que tu fica assim, eu tenho pessoas na cidade, empresários, profissionais liberais de grande sucesso na cidade, que quando eu encontro hoje ainda, me contam como começaram e como a Razão foi importante no início da trajetória. Tem um cara que é... o cara eu não vou citar o nome dele aqui, se ele me permitisse, eu até citaria. Mas ele é um cara de sucesso hoje em Santa Maria, top, tá bombando, tá bem pra caramba. E ele me contou o início da trajetória dele. Cara, ele me contou que começou e colocou na Razão um anúncio de cartão de visita, cara. Cartãozinho. 2 por 5. 2 por 5. E ali tudo começou. E ele começou a atender as pessoas e atendia e já tinha aquela resposta, aquilo deu muito retorno. E aí ele me contou aquilo, eu não sabia, e ele disse, eu sou muito grato, sabe? Cara, então isso é muito bacana, assim. Claro que tem muita gente que se magoou com a gente. Muito, muito sem querer, assim. Notícia é notícia, né, Cláudio? A gente tem que dar a notícia, cara. E às vezes tu desagrada. Aquele ditado, nem Jesus agradou todo mundo. Então a notícia tem esse porém também. Porque às vezes quando tu valoriza alguém, daqui a pouco tu desvaloriza outra pessoa. Ou um acidente, a pessoa causou um problema, ou um crime, ou qualquer que seja, uma investigação do Ministério Público contra alguém. Aquilo tem que ser noticiado. Essa pessoa daqui a pouco se magoou com a gente. Então eu sei que tem gente que carrega uma mágoa, mas 99% é gratidão. São pessoas que reconhecem o trabalho. E eu fico muito contente, assim, porque eu tive um período de gestão ali, depois que eu perdi a Zaira, né, a mãe, e até levar ao fechamento consciente do jornal, que eu quero te contar essa história, até como é que foi, porque até o período que eu tive sozinho ali na gestão, eu só cativei coisas boas, eu só construí relacionamento, semeei muita coisa boa, e hoje segue isso, sabe? Então eu noto assim que a cidade tem uma gratidão com a gente, tem um reconhecimento, e 99% das pessoas entenderam toda essa trajetória da gente e até chegar hoje e continuam, né? Se relacionando com a gente, enxergando em mim até, assim, uma pessoa que trabalha na comunicação em prol da cidade. E assim, cara, eu sempre procuro fazer um trabalho sério, escutar os dois lados. Eu não me posiciono a favor da cidade, tá? Do estado e do país. Mas eu respeito todo mundo, as opiniões, as cores, as crenças. Eu acho que esse é o papel da imprensa realmente legítimo, sabe? Eu vejo hoje muita coisa errada. Muita gente que acha que está fazendo comunicação, jornalismo, e está viajando feio, assim. E a gente não. Olha que eu convivi com muita gente boa, tem muita gente que hoje a gente vê na Globo aí, Marcelo Canelas, enfim, que passou ali na redação do Jornal A Razão. Então eu tive esse privilégio, sabe? E sou muito tranquilo, assim, muito consciente do papel que a gente tem. A gente tem que ter pé no chão. Hoje tu pode estar com uma boa audiência, bem, amanhã tu tá mal, tu pode errar, né? Isso faz parte do ser humano. Mas tu tem que trabalhar assim de forma correta, sabe? O jornalismo, o bom jornalismo, ele é um só. É você escutar todos os lados, dar voz para todo mundo. E aí quem tá escutando a gente que julgue. Agora não tem que eu pegar o microfone e dizer isso é certo. Essa é minha opinião e esse cara é o cara que tá... Não, cara. Eu vou escutar ele, o A, o B, o C, o D, e o ouvinte lá, o telespectador, o leitor, ele que tira as suas conclusões, entende? Eu tenho que fornecer subsídio, dar informação, mas o julgamento, cara, aí cada um faz o seu, né? Hoje, tu falou uma questão aí, hoje a gente tem, muito na profissão do jornalismo, tem duas situações, né? Tem o surgimento desse cara que ele transforma a informação, na verdade, ele empacota numa opinião e joga como sendo essa verdade absoluta. E, ao mesmo tempo, tu tem um lado que a gente viu muita gente criando um ranço com comunicador, assim. Então, ao mesmo tempo que tem esse cara que está fazendo uma distorção da profissão, também tem um movimento aí que, né, olha para o jornalista e xinga e não quer deixar o cara falar, enfim, tudo mais. Tu chegou, assim, ó, isso chegou aqui, tipo, né, Santa Maria, assim,
você, teus colegas, chegaram a sentir essa... Com certeza. A gente sente isso ainda hoje. O que eu posso te afirmar, assim, e assim, é um compromisso e é a maior seriedade possível. A gente trabalha realmente fazendo jornalismo e comunicação. A gente tenta sempre dar voz e lado a todo mundo. Mas veja bem, hoje é o fenômeno, cara, mundial, e tu sabe melhor que eu, tu acompanha, tu é um estudioso, principalmente das redes sociais, e hoje é isso, hoje qualquer um emite uma opinião, e foi perfeito na tua... como tu definiu a questão, a pessoa embala um suposto jornalismo na própria opinião. E aí hoje as pessoas têm dificuldade a escutar o contraditório, né? Eu vejo isso muito, assim. Ninguém quer escutar o lado oposto. Hoje ou tu fala o que eu quero ouvir ou tu não me serve. E isso é muito ruim, porque isso não faz a gente pensar e debater. E para mim, assim, a essência da democracia é escutar, todo mundo se respeitar. Sentar numa mesa os diferentes e tranquilamente debater e chegar num lugar comum, tentar pelo menos. Sim. Isso é a base fundamental, cara, de qualquer situação para crescimento, assim. A gente poder sentar junto, os diferentes, e dali se tirar alguma coisa comum para todos. E a gente não consegue mais hoje como sociedade. Né? Eu vejo a dificuldade de sentar com o contrário, com o diferente. Ah, mas se tu falou isso, tu é não sei o quê. Ah, Deus o livre, não tá. Já vamos fazer uma lista aqui e tu boicotar, sabe? Que isso, né? Não, ao contrário. Então isso é difícil. É um desafio hoje fazer comunicação, mas onde eu trabalho hoje no Diário, lá os meus colegas lá, a gente faz comunicação. A gente se policia. E a gente policia uns aos outros, assim. Não, olha só, isso aqui, vamos escutar esse cara, vamos ter que escutar o outro. Na rádio lá hoje, no Bom Dia Cidade, no meu programa, quando surge uma pauta, a gente vai falar... Tá, mas e quem é que fala... Quem é o contraponto que a gente chama? Isso é fundamental lá, é nenhum mantra pra gente lá. Quem é que faz o contraponto? Sempre. Senão tu vai sempre direcionar um lado, né? E aí fica capenga a história. Fica mais difícil do ouvinte julgar. E ele tem que ter o ponto e o contraponto para poder fazer um julgamento, tirar uma opinião mais justa, né, da situação. Então essa é a base de tudo. Eu não sei o futuro, eu não sei amanhã como é que vai ser. O que eu noto, assim, que cada vez mais tem os conteúdos nichados, né? As pessoas produzindo conteúdos específicos para realmente essas tribos, esses nichos de pessoas que buscam a opinião similar e não o contraditório. Mas eu acho que ainda vai ter o espaço para esse jornalismo, essa comunicação que a gente faz, que é justamente esse conteúdo isento, tentando mostrar todos os lados da notícia. E aí, o ouvinte fazer o seu julgamento. Mas é difícil. Tu sabe, a gente vive um momento hoje polarizado do aspecto político brasileiro. Então isso respinga muito. As pessoas... Tem gente que tem dificuldade para entender que tem que se noticiar, né? Ou, por exemplo, tem que se dar espaço para todo mundo. Tanto que o jornal chegou a criar uma coluna que é plural o nome. E divide, ali a gente tenta botar alguém... Né, sim, pendendo para um lado para o outro. Exatamente, tá a balança ali, justamente para sinalizar, né, para a sociedade, para o leitor, olha, a gente não tem lado, a gente é plural, a gente está dando aqui o espaço para todo mundo. E mesmo assim, tem crítica. Hoje mesmo eu li lá um cara falando assim, mas por que dão espaço para esse cara? Pô, mas é a democracia, a gente está dando espaço para ele, está dando para o contrário também, né? Sim. Então, esse é o desafio, cara. Eu vou querer ouvir mais do que se tornou o Diário, mas eu não esquecer, tu apontou ali que tu gostaria de falar ali da razão, né? Me conta essa história aí que tu sinalizou aí da... porque eu acho que é importante, assim, né? Contar a história e, sei lá, tem gente que não sabe, não acompanha, né? E, na verdade, o jornal Razão tem fechou ali com 84 anos, mais ou menos, mais de 80 anos. E uma trajetória num veículo de 80 anos, isso desgasta muito, né? A gente acumulou muito passivo, muita dívida. E, na verdade, a família Degrande, ela compra o jornal em 82, dos herdeiros do Assis Chateaubriand. Chateaubriand que fez o grupo de diários, vale a pena muito, até quem puder ler a biografia do Chateaubriand, é sensacional a história dele. Na época do Getúlio Vargas, para ele constrói um império de comunicação no país. E não só de comunicação, de indústrias e negócios também. E ele monta jornais em todas as regiões do país, capitais e pequenas cidades também. E Santa Maria tem um jornal dele, que é a Razão,
do Chateaubriand. E a história é tão louca, a história do Chateaubriand, é muito bacana, assim, realmente. E ele aqui, tipo, nem cuidava, né? Ele tinha representantes aqui, o pessoal tocava. Ele viajava o país, de vez em quando passava por aqui, passava no caixa da... O livro conta isso, né? Das redações dos jornais, ele rapava o que tinha e ia embora. E o pessoal que se virava aqui. Quando ele morre, os herdeiros focam nos grandes negócios, lá no eixo Rio-São Paulo, e abandonam esses jornais do interior. Então, Santa Maria, que é a razão, fica largada às traças. E o pai, Luizinho, formado em administração aqui na Federal, começa a trabalhar de administrador do Jornal Razão. E quando os caras abandonam tudo, ele, num peitaço louco, vai lá no Rio de Janeiro para comprar a Razão. E a Razão já acumulava dívidas do tempo Chateaubriand, lá de trás, né? Porque ele passava aqui, rapava o caixa e não sobrava nada. Então ia acumulando aquela dificuldade. Cara, e sempre foi difícil fazer jornal. Era caro sempre o papel, sempre foi difícil. Essa luta de publicidade, manter o negócio, isso é histórico. E o livro é muito bacana porque conta toda essa história. E então o Luizinho deu um peitaço, foi lá e comprou o jornal Razão, traz o jornal para a cidade, muda toda a filosofia, mas com um passivo muito grande ainda de todo o tempo do Chateaubriand. Então, veja bem, já assume um negócio tentando manter o jornal, mas com um passivo lá atrás. E aquilo segue essa batalha de equilíbrio, né? Vai trabalhando, ele faz uma campanha depois de importar uma rotativa, e assim vai indo. A cidade abraça a causa, mas sempre foi peleado o negócio. Quando ele tem o assassinato do Luizinho, né, em 88, novamente vem um baque, assim, uma crise. A Zaira não era do meio, aí toda dificuldade para tentar tocar. E assim foi. E o jornal sempre teve dificuldade. Cara, quando eu assumo o jornal, eu tentei transformar o jornal todo colorido, mudei o projeto gráfico e toquei ali por 4, 5 anos. Sabendo de toda a dívida, o passivo, e tentando administrar aquilo. Só que o cenário foi afunilando de certa forma, e a gente enfrenta aquela crise do governo Dilma. E aquilo arrebentou com tudo, né? E eu tive a oportunidade, muito consciente, assim, de planejar, então. Eu digo assim, e claro, com discussões familiares, com colaboradores, com gestores do jornal, empresários da cidade, tudo. E eu digo assim, o jornal impresso só por si só, o papel aqui, eu com a Razão sozinho aqui, isso aqui não vai ter futuro. Vai ser irresponsabilidade minha seguir empurrando com a barriga esse problema, esse passivo. Eu vou acabar prejudicando mais as pessoas. Hoje eu tenho uma condição de administrar isso e ser ator, entende? Ser eu ativo nesse processo de ruptura, de fechamento, de mudar. Muito melhor do que eu ficar aqui empurrando com a barriga e ser passivo nessa situação. E vir o troço para cima de mim e de uma hora para outra fechar aqui. Não, só um pouquinho. Não, vamos fazer uma coisa correta, vamos chamar todo mundo, vamos ver quem que a gente tem que pagar, vamos organizar tudo isso. A gente tem patrimônio para arcar com isso? Temos, então nós vamos fazer isso. E paralelo a isso surgiu o projeto do Diário de Santa Maria, com 11 empresários, parceiros meus, amigos meus, clientes meus, anunciantes meus. Eu tô num dilema aqui de passivo, difícil pra caramba, crise no país, Dilma, o Brasil tá indo. E do outro lado eu vou brigar lá e duelar com... Não, a cidade, e aí vem a questão de Santa Maria, né? Não adianta dividir mais. Então eu organizei tudo, cara, fui gestor desse processo todo. Consegui, graças a Deus, pagar todo mundo. Então, assim, a gente tinha mais de 150 funcionários. Imagina. Então, cada um, sabe, efetivar aquilo. Fui na justiça, busquei acordos com todo mundo. Deixei todo mundo livre para pedir o que achavam justo. Praticamente, assim, cara, não questionei nada. Eu simplesmente honrei com tudo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Tinha ainda uma capacidade de arcar com tudo isso. Então, assim, foi um processo difícil. Foi uma decisão muito difícil, porque assim, a Razão, como tu disse, é um patrimônio da cidade. Mas acontece que ciclos se encerram. E o cara tem que ter sabedoria para entender o momento. É que nem um jogador craque de futebol sabe a hora de parar. E aí foi isso, sabe? E graças a Deus eu consegui conduzir assim com tranquilidade, com serenidade. Foi difícil, cara. Era difícil dormir. Era difícil, assim, tive problema de saúde, tudo. Só que o problema era muito maior, sabe? Sim, sim. Era muito mais difícil tu botar a cabeça no travesseiro e pensar
naquelas pessoas, no compromisso que era. E olha, volto a dizer assim, eu sou um cara privilegiado, porque consegui, sabe, conduzir, deu tudo certo. Honrei com todos os compromissos, então com a parte de clientes, empresários, leitores, assinantes, colaboradores, deu tudo certo. E aí eu pude seguir a minha trajetória. E é isso que me deu, sabe, a tranquilidade de poder seguir aqui em Santa Maria. Eu podia não ter honrado nada, ter trancado o famoso vazei fora. Podia ter aplicado um vazare, né? Sumir do mapa, curtir a vida, torrar tudo. Não, muito pelo contrário. E fiquei aqui. Graças a Deus tive esse convite muito bacana, assim. Para mim é só agradecimento à turma dos 11 lá que me acolheram, né? E que me deram todo esse respaldo. Para mim chegar lá, num veículo que até ontem era meu concorrente, e aquilo também foi para mim uma quebra de paradigma, uma ruptura muito grande, porque até então aquilo para mim era o inimigo a ser batido, né? Uhum. Eu sempre mirei todas as minhas forças naquilo ali. Era eu de adaga e os caras com aquele canhão em cima. E aquilo inverteu, e eu tive que entrar lá, os ontem concorrentes, ou meus, né, inimigos, eram meus aliados agora, meus colegas de trabalho, e então foi uma reconstrução, foi chegar lá com a humildade, com a cabeça baixa, conquistando o espaço e reconquistando as pessoas também, né? Muitas das pessoas que me receberam lá trabalharam na redação da Razão. Então, de certa forma, assim, eu estava num ambiente hostil, mas conhecido. E foi difícil para mim no começo, assim, cara, foi uma barreira a ser rompida. E graças a Deus, deu tudo certo também, consegui construir, sabe? A confiança dos colegas. Tinha gente lá que tinha também esse olhar comigo. Esse aí era o meu concorrente. Os caras da Razão, o Alexandre. Botaram espião aqui dentro. Quantos anúncios nós brigamos com ele lá, por mídia, verba de mídia, cara. E agora junto construindo. E hoje, olhando assim, o relacionamento que eu tenho com as meninas lá, do setor ali, das gurias, o pessoal, os meninos da redação, todo mundo. Eu vejo assim, que bacana que eu consegui construir, sabe, esse laço com eles. E hoje represento o diário, visto a camiseta. Assim, para mim é como se fosse minha empresa, assim, eu me relaciono muito bem, eu sou quase assim um ponto de frente do jornal, né, no relacionamento com a cidade e representação, enfim, por toda essa história que a gente construiu também, né, da Razão. E aí, assim, eu só agradeço a oportunidade e ir construindo isso. A própria Rádio CDN, né, que eu tive a oportunidade de estrear o Bom Dia Cidade, no primeiro dia colocar a rádio no ar. Então, profissionalmente é muito bacana, pessoalmente é um reconhecimento assim da tua capacidade. Então eu não sou mais o Alexandre, que era filho da Zara e do Luizinho, era dono da Razão. Não, eu tô ali por méritos. Se eu não tivesse capacidade, né, cognitiva, de abrir o microfone ali 7 da manhã e ter raciocínio para te administrar, porque assim, fora do ar é aquela bagunça, né? Notícia entrando, ligação caindo e tal. Então eu tenho certeza assim, que consegui conquistar o meu espaço lá. E todo dia essa batalha, amanhã 7 da manhã eu tô lá, com muito prazer, sabe? Com muito tesão, assim, do que eu faço. Eu gosto muito de estar aqui na latinha contigo, assim. Se tu me deixar, eu vou ficar falando. Assim. Porque ainda mais com essa qualidade de retorno aqui, perfeita, né? Tá certo. Então, assim... Mas isso que tu falou, mas é legal e tu tá trazendo isso, porque, assim, tem dois... Uma hora eu quero puxar ali da questão dessa evolução do diário também, porque é impressionante. Mas esse lance que tu falou de tu parecer à frente ali, isso sempre ficou, né? Eu falei assim, que legal, o diário veio construindo uma conexão com a cidade, evidentemente, né? Tinha isso. Eu lembro logo no início que o pessoal, alguns falavam assim, essa coisa, tem o diário, mas o diário é da RBS, né? Exato. A Razão que é daqui. Isso, exato. Tinha essa dinâmica também daquela galera mais agarrada. Assim, nós chegamos a criar um slogan, a razão é nossa, é daqui. Eu lembro. Pra bater nisso. E aí, de repente, hoje, quando a gente olha para o diário, a gente vê assim, e aí tu traz uma coisa legal, e aí eu te falei já, que eu sou teu ouvinte ali, essa conexão de Santa Maria, tu acelera ela, tu traz junto contigo e tu doa isso para o diário, na minha percepção, né?
E aí foi bom te ouvir, porque eu fiquei imaginando assim, pô, como é que é pra ti estar, né? Num momento tu tá na concorrência, no outro momento tu é o cara que tem que fazer. Né? Não, Tem que carregar a coisa junto. Complicado, mas é que, primeiro que eu fui muito bem acolhido lá, então, e rapidamente houve essa transformação. Ele era um jornal do grupo RBS ali, realmente tinha essa questão assim de não, o pertencimento não era total, assim. E claro, à medida que 11 empresários adquirem, ele se torna um veículo daqui, começa a trazer profissionais com essa ligação com a cidade, a gente começa a tentar transformar isso realmente hoje o Diário é o jornal da cidade. Então, eu sempre digo assim, Cláudio, a gente tem que dar atenção para as pessoas. E se a gente é um veículo de comunicação, se a pessoa te procurou lá, ou te deu uma notícia, ou te mandou uma mensagem, tu tem que dar retorno. Porque essa pessoa está te valorizando. A gente sabe que é difícil hoje, por exemplo, o jornal impresso. E aí se a pessoa te procura, bota minha foto no jornal, dá uma notícia lá, é porque ela valoriza e tal. Então tu tem que dar esse retorno. Então é um dos ensinamentos que eu trago, assim, lá do tempo da razão, né? E de todo esse legado familiar, é esse retorno para quem te procura, para quem te valoriza, para a comunidade, ou para o leitor, enfim. Eu acho que esse é um dos segredos. Então eu procuro muito passar isso lá no diário e tentar, né, mostrar para, principalmente a gurizada mais jovem, assim, que hoje a gurizada, né, é muito desapegada a tudo. Então eu digo assim, vamos valorizar quem nos valoriza, vamos sempre dar atenção para essas pautas, para essas pessoas, e achar um espaço aqui no jornal para dar essa notícia. Às vezes a gente pensa, o cara tu tá lá, assim, mas será que tem interesse? Será que o pessoal vai... Não, mas tem interesse, para alguém vai ter, a pessoa te procurando é porque ela está te valorizando. Então tem que dar esse retorno, é isso que eu procuro trabalhar sempre. E na rádio é isso. Assim, se eu tiver que repetir 20 vezes uma mensagem, todo dia eu vou ler. E para mim é um prazer, sabe? Saber que as pessoas estão com a gente e realmente participam, ali, trocam uma ideia. Eu procuro dar retorno total, assim, para todo mundo. Eu acompanho ali e eu noto essa dinâmica do pessoal que... O pessoal já gera notícia para vocês, né? Com certeza. Ó, em tal lugar não sei o quê. Direto, em tal lugar... mais direto. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E hoje com celular e com foto e tal, o pessoal com o celular ali e o WhatsApp e tal, é direto, assim. E é muito bacana essa contribuição, sabe? Quando vem essa resposta, assim, do ouvinte e acaba sendo um troca-troca, uma prestação de serviço também. Tu tá no trânsito, daqui a pouco vê um acidente na hora ali, tu dá uma informação, a gente está repassando para um monte de gente que pode evitar, né, de passar por ali ou buscar rotas alternativas. É muito bacana essa dinâmica. E aí, só para complementar, aí mostra a força do rádio também, né? O rádio é sensacional. Eu ia comentar contigo uma das coisas que me chamou a atenção. A gente presencia, não sei se tu vai concordar com isso, mas a gente presencia uma mudança de certos parâmetros no jornalismo, na TV, por exemplo. Então, às vezes eu acompanho alguma coisa CNN ali e parece uma galera, um brinca com o outro, debocha com o outro, e antigamente tu tinha aquele cara que era o âncora... Uau, o Cid Moreira. Né? O cara tá formalzaço ali, né? Não pode nada. E hoje tu vê essa coisa mais caseira, um briga com o outro, debocha, errei aqui, não sei o quê. E uma das coisas que eu achei muito legal é que a gente percebe uma proximidade ali no rádio com vocês, e evidentemente que a gente sabe que tá lidando com áudio e também tem a imagem por causa da transmissão que vocês têm ali, né? Mas é legal porque às vezes parece a tia que... né, mandou um oi, sobrinho. Direto, né? E tem. Passa essa impressão, assim, parece que é a tia do Alexandre tá dando cara, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu faço questão de citar a Viviana Fronza, que foi na Gaúcha, pelo sucesso que a gente teve ali em 6 meses. Rapidamente levaram a Viviana para a Gaúcha, mas ela deixou a tia dela, Márcia Fronza, que em Tucunduva, escuta e segue me escutando ainda de manhã. E ela me manda mensagem. E, inclusive, ela manda notícia do nono lá, cara. O nono Fronza lá. E aí, pra te ver, assim, eu não conheço ela pessoalmente. E ela criou uma relação tão grande. Claro, a Viviana, sobrinha dela, tava dividindo o microfone comigo. Mas a Viviana foi embora, cara. E ela não. Sim. Ela continua ali comigo, manda mensagem, interage comigo, e eu brinco, né? Porque eu te digo assim, eu me surpreendo realmente. Eu digo assim, cara, como é que eu cativei essa mulher, assim, cara? E com ela, assim, várias outras. E aí eu pergunto, aí, tia Márcia, como é que tá? Não me abandona. Né? Ela pode deixar, vou continuar contigo. E o nono tá bem. Mas
Tu tem noção disso? Que tu cria uma relação com uma pessoa Sim. que Não, tu não conhece? E ela realmente legal... é a tia que manda o boi. Não, e é o legal que a gente consegue perceber essa dinâmica. Com certeza. E assim, eu procuro com o Rogério, e fazia isso com a Viviana, tentar dar uma quebrada assim, nesse engessamento que é o jornalismo, que exige a formalidade. Então, assim, o que a gente tem que ter cuidado na apuração? Tu tem que realmente ver com seriedade. Mas durante ali o bate-papo, ali, a apresentação, tu tem que quebrar um pouquinho. Então eu sei que tem que ter um pouquinho de entretenimento ali, sabe? Não é só noticiar, noticioso. A gente tem que dar uma quebrada. A gente brinca com o clima, né? Com o Gilberto Ferreira, da Unidade Móvel. A gente sempre procura trazer alguma coisa para que a pessoa comece o dia bem informado, mas não tão pesado, assim, não tão sisudo, né? E o formato tá muito certo. Eu acho que é isso que tá... A comunicação está indo para esse lado. A gente vê o Thiago Leifert, esses caras são exemplos disso, né? Que quebraram esse engessamento, assim, trouxeram entretenimento para o jornalismo. Eu acho que essa é a forma do sucesso, assim. Tu falou no Leifert, eu lembrei imediatamente para mim, eu acho que foi o primeiro cara. Talvez tenha um outro que eu esteja esquecendo agora. O Regis Rezin narrando. Perfeito. O que era aquilo? As reportagens dele. Ele criou Então, eu estou aqui agora. Você acabou de acompanhar o quarto gol do Inter. Isso. E ele criava aquilo na espontaneidade, sempre apostando no lance ali e dava muito certo. Eu ficava imaginando quanto rolo de fita o cara botava fora ali. Mas ele é percussor nessa coisa do entretenimento. De tirar um pouco essa coisa engessada, assim. E eu acho que tu torna leve e eu acho que ali tá dando certo, porque o pessoal gosta e vem com a gente de manhã bastante, assim, a audiência tá crescendo e é muito grande. E assusta, assim, um pouco. Às vezes tu tá na rua, assim, os caras, olha, tô te escutando, outro falou tal coisa ontem, né? Eu digo, é mesmo. Hoje eu tava ouvindo, daí até foi engraçado na hora que o Rogério perguntou, era a respeito das manifestações na 392. Isso. E aí o Rogério largou assim, não, e aí, Gilberto, aí isso aqui, não. Daí o Roberto saltou, não, eu nem cheguei lá. E eu falei, mas foi legal que ele saltou pra corrigir, assim, não, eu tô na caminho. E assim, né? E aí quando a gente desliga ali, a gente começa a debater entre nós, mas como é, tá, não tá? Cara, é muito louco, assim. Sim. É muito louco, porque assim, a gente tá no ar, tu tá dando a notícia, tem a produtora, e a gente tá num veículo lá que tem, cara, 40 pessoas trabalhando. Então tu tem grupo aí entrando notícia, cara, é dinâmico, assim, bem dinâmico mesmo. Não, e o legal é que eu vi essa construção que vocês têm ali, tem a conexão com Porto Alegre, conexão com Brasília. Isso. Pô, o que me admira de ver, cara, a rádio é um ano. Exato. Completou um ano em agosto. Né? Pô, tipo aquela coisa assim, pô, tu chega e vocês chegaram ali nesse aspecto e foi acelerado o negócio. Né? Com certeza. A gente debateu bastante, né? Teve uma pré-construção, assim, e a gente formatou um programa para começar amanhã com bastante dinamismo, assim. E eu acho que também é um segredo do rádio, assim, não pode ficar muito parado, sabe? Sim. A gente pode ficar lá lendo o jornal, assim, mas tu tem que ter vozes e gente entrando. E essa conexão, Porto Alegre, Brasília, ou se tem uma fonte, o vice-prefeito estava na Espanha, então a gente vai dando pulo assim para justamente dar essa amplitude e a pessoa se sentir assim, ela tá ali com rádio, mas ela tá conectada com, né, com o que está acontecendo. Eu achei muito legal a cobertura que vocês fizeram dessa questão do Geoparque. Certo. Vocês estão acompanhando, né? Foi uma aposta e foi uma provocação da universidade. E aí entra nessa coisa assim que a gente aprendeu nesse legado da época da razão, Cláudio, que é abraçar as causas, é comprar a bandeira. E o Geoparque, cara, há um ano atrás, o ainda reitor Paulo Burman e o Flavi, que é um queridão, o Flavi segue na disposição, o Flavi Lisboa, chamaram a gente para uma reunião lá e colocaram do Geoparque o projeto. E ali naquele momento eu digo assim, cara, isso é uma causa que o diário tem que abraçar. Tem que comprar essa briga, porque isso vai transformar a região. Se vier o certificado da Unesco, e eu nem sabia direito o que era na época, mas eu digo, que é esse troço... tem que vir. Cara, essa é uma bandeira que a gente tem que comprar. E dito e feito, que bom ali que a Fábio, a Fabiana Sparenberg, o Denis, o Pedro ali, enxergaram isso e compraram essa ideia e fizeram uma baita cobertura. Eu, no jornal ali, eu me surpreendi com os locais relatados nas fotos ali, cara. Caçapava. Aqui na Quarta Colônia eu fiquei surpreso. Eu digo assim, isso aqui eu não conheço. Eu nunca vi esse lugar.
E assim para te ver como tem riqueza, e aí é o papel positivo de um órgão de imprensa, né, cara? Que é divulgar as coisas, é apostar no troço, fazer a diferença realmente no desenvolvimento da cidade e melhorar a vida das pessoas. É isso que é o grande barato do troço, sabe? E claro, com a força, tu martelando naquilo ali, as pessoas começam a entender e aí o processo ele começa a andar com maior velocidade. Então, realmente, foi uma baita cobertura e é só um exemplo do que pode ser feito, sabe? Quando há um objetivo em comum, quando as pessoas se unem em prol de uma causa assim importante. Não, o legal é que a gente viu o entusiasmo de quando vinha vinha a fala de o que está acontecendo agora, vamos para tal lugar, e tu viu o entusiasmo de, o cara lá falou que tá legal. Exato. Pediram para conhecer um pouco mais, não sei aonde, estava fora do protocolo, e aí tu vê o... Tomara que dê certo, assim, e claro que a gente já abracei cada causa, cara. Eu me lembro de uma que Santa Maria abraçou uma vez a possível vinda da Mercedes. Foi logo no começo lá, que vieram os montadores pro Brasil, e tinha a expectativa a Mercedes poderia vir, sabe? Veio alguma missão aqui, e aí tinha o boné da Mercedes, todo mundo frustrou não ver a Mercedes, foi para Paraná, eu acho. Cara, e assim, isso aconteceu com os caras da Coreia lá, a ESA mesmo, a gente abraçou a causa da ESA e não veio. Tudo bem, mas a gente tem que apostar e tem que tentar, sabe? E batalhar em cima das causas. Sabe, o Décimo teve aqui e... falaste uma coisa que o Décimo trouxe também, que é a gente olhar para Santa Maria de uma forma, perceber assim que a gente tem que trabalhar também em prol da cidade, entender que a cidade não é ruim, que tem muita coisa legal acontecendo aqui, né? Que uma das coisas que eu sempre disse que me incomoda, às vezes tu vê a galera falando assim, porque Santa Maria não tem indústria, Santa Maria não tem isso, Santa Maria não tem aquilo. Eu falei, cara, mas Santa Maria é tão legal, tia, é um negócio legal de tu vê o quanto a cidade se desenvolveu, coisa e tal, a galera às vezes parece que reclama sem perceber esse monte de coisa interessante que tem aqui, né? Não, tem que olhar pro lado. Aí tu traz um cara de Santo Ângelo aí, de São Cepé pra cá, o cara vai se apaporar com Santa Maria. Eu acho que a gente tem que se unir mais. Santa Maria tá com dificuldade, assim, principalmente nas suas lideranças de maior união. Eu até entendo e acho, né? Quem sou eu para analisar e para, né, fazer conjuntura aqui de cenário. Mas eu acho que essa polarização que a sociedade vive no mundo aqui, Santa Maria também, ela está com dificuldade de união das suas lideranças. E vamos lá. Quando tem um propósito em comum, todo mundo tem que se unir e buscar aquele objetivo, cara. Depois a gente discute. Se é o branco, o amarelo, o vermelho, se a gente é esquerda, direita, norte, sul, leste, mas o objetivo é para todos. E a gente está com dificuldade. A gente não consegue se unir e ir lá. A gente já começa a brigar antes, entende? E isso tá dificultando muito a cidade. A gente está com dificuldade de união. A gente tem que pensar maior. A gente... vamos discutir aqui da grama do vizinho ali, vamos, mas depois. Primeiro vamos botar grama em tudo que é lugar, vamos arborizar. Depois a gente briga aqui com a picuinha menor que nossa, sabe? Mas Santa Maria está sofrendo. A gente já teve, cara, lideranças, pessoas pensantes, cabeças pensantes. Tem muita gente boa em Santa Maria, cara, milhares de cérebros sensacionais, de iniciativas, de cabeças. Só que a gente tem que trabalhar junto, cara, se unir. Mas não adianta, um começa lá a despontar e aí metade já não gosta. É muito ruim. E isso vai muito assim das lideranças políticas e empresariais da cidade. Aí eu falo porque conheço todos, muitos vi nascer, junto, cresceram comigo. Sim. E eu digo porque sei, acompanho. Bastidor, linha de frente, falta união. Falta deixar um pouquinho de lado o ego, o interesse pessoal e se unir, cara, em prol do objetivo. Depois que a gente consegue o objetivo, a gente faz a disputa interna, entendeu? Sim. E tem lugares, cidades que são mestres em fazer isso. Regiões. E não é à toa que estão melhor desenvolvidas que a gente. Porque eles são hábeis nisso. Em fechar o círculo deles ali e brigar pela cidade. Depois a gente discute internamente quem é que é o pai da criança, quem é que vai ganhar o mérito. Isso não importa. Isso não importa. A verdade é que não importa. Tu trouxe agora uma coisa, imediatamente eu me lembrei, eu morei alguns anos, eu morei um ano e meio, na verdade, em Venâncio Aires.
E tinha claramente a disputa política, óbvio, né? Sempre tem, sempre tranquilo, tem. normal. Tinha o cara que representava mais um lado, mais e o outro, tudo mais. Mas é impressionante como para certos movimentos tu não via isso aparecer. Tu via depois. Perfeito. Isso que tu falou depois, que é o pai da criança, aparecia bastante Não, depois. mas tudo bem, mas depois Não, que a criança eu que nasceu. inventei, exato, eu que não sei o claro. quê. Não, essa obra foi minha. Aqui, às vezes, a criança nem nasceu, cara. Nem geramos a criança e já tem os caras. Já tem os caras Não, discutindo. calma, meu. Ah, E lá assim, é ó, impressionante. Santa Cruz é assim, Venâncio, Caxias. cara. Lajado também é uma... Lajado também. Tanto é que, se tu olhar assim, ó, Lajado pujante. É. A região de Venâncio Santa Cruz ali crescendo, entendeu? E a gente tá buscando esse crescimento. Acho que assim, ó, dá pra gente deixar de lado um pouquinho, né? Ego, desavenças e coisas, e se unir. Mas Santa Maria tem um baita potencial, tá louco, tem muita gente boa aqui. E vamos lá, né? Tu sabe que o Décimo falou uma coisa que eu gostei muito do termo que ele usou, não vou talvez lembrar no todo, mas no geral ele queria dizer que Santa Maria não fica muito preocupado com Santa Maria não ter indústria, pensa que Santa Maria é um produtor de cérebros. Exato. Já temos diversos claro. e somos produtores de cérebro. Pô, E hoje, assim, eu escuto muito, assim, várias cidades querem desenvolver esse polo tecnológico de inovação. Assim, é uma bandeira que eu escutava esses dias, o prefeito de Lajeado falando, acho que tinha a Expo Vale agora esses dias lá, ele estava falando sobre isso. Que a gente tinha que atrair empresas de tecnologia, né? Santa Maria também se coloca nessa... E o Rodrigo Décimo é um cara que tá na Espanha. Eu falei da Espanha porque a gente entrevistou ele lá. Sim. Estava em Barcelona. Então, assim, eu concordo 100% com ele. A gente pode apostar em conhecimento, né, em tecnologia, mas aí tem que ter o trabalho efetivo. Tem que realmente buscar fazer acontecer. E a gente já tentou polo, né, lá o distrito, lá tem um espaço lá, não sei o quê. A própria universidade agora, eu acho que um parque de exposições novo vai ter lá um centro. Exato, centro de inovação e tecnologia, exatamente. Então, eu acho que é por aí a coisa. E aí vai bem de acordo com isso que tu disse, não precisa indústria. Né? A gente produz conhecimento, tecnologia. Intelectual, né? Exatamente. Me diz uma coisa, a gente falando muito de crescimento, e eu não posso deixar de falar do quanto foi impressionante o crescimento do diário. Eu me recordo muito da época quando surge ali aquele movimento dos 11, né? De abraçar o jornal impresso. Eu mesmo olhava assim, cara, mas jornal impresso, fazendo, mas logo na sequência, foi passado um tempo, a gente começou a perceber certos movimentos, assim, né? O diário começou a abrir o leque. Opa, não é o jornal impresso somente, e hoje é um grupo de comunicação ali, né? Grupo, quando eu digo de conjunto de canais, digamos assim. 9 veículos. Né? Cara, como é que é vivenciar isso lá dentro, entendeu? E o quanto também... E se em algum momento, assim, o cara também questiona, mas o jornal impresso talvez sozinho não vai ser. Porque a impressão que nós tínhamos no início, estou colocando nós, mercado... Sim, leitor, de fora, sociedade e também como todo, até a galera da própria comunicação olhar e falar assim, mas e aí, vai ser só jornal impresso? Porque a gente não sabe, lógico, que está passando a cabeça dos caras, dizer, não vai ser só impresso. Não, veja bem, eu sempre digo lá, quando eu recebo qualquer pessoa lá, visita e tal, eu digo assim, olha, o Diário ele é uma empresa de comunicação que tem o DNA, ele surge do impresso. Né? A nossa base, ele veio do impresso, mas aí ramificou para hoje 9 veículos. A transformação é necessária. E eu te falo, eu te contei a história do fechamento da Razão, porque eu pensei lá e surgiu aquilo, eu digo, eu sozinho aqui, só com um veículo impresso, não vai, entendeu? Não vai. Não tem futuro. E aí essa percepção dos 11 lá, justamente foi essa. Então o Diário, claro, e ele ainda é, o impresso ainda é o carro-chefe, ainda representa boa parte do nosso faturamento lá, né, da nossa força toda lá, o impresso ainda responde por, 50%, tá? Dessa força toda do conjunto. Mas assim, foi quase que natural esse crescimento e essa migração. É um misto assim de oportunidades, a maioria foram oportunidades que foram surgindo, e também, claro, essa percepção de mercado, né? De saber que só um não sustenta o todo. Então, assim, tu já tem uma estrutura física, tu já tem
uma equipe lá produzindo conteúdo. Por que não tu disseminar isso em outras plataformas? Então, claro, tu facilita a tua vida, tu dilui o teu custo, né? Tu aproveita conteúdo, a força comercial, a força de venda, tudo isso tu vai diluindo. Mas muito de oportunidade também. Vou te dar um exemplo. A TV Diário, como que ela surge? Ela surge numa demanda de um temporal que aconteceu na cidade, cara, uns 3 anos atrás. A gente estava começando a brincar com live no Facebook do Diário. Sempre teve muito seguidor no Face do Diário. E a gente estava começando a ensaiar alguma coisa ali de live, tá? Um plantãozinho, um comentáriozinho. E numa manhã, a gente não tinha rádio, não tinha nada, só o Diário impresso lá. Numa manhã de temporal, a cidade parou e começou a provocação dos leitores, mandando mensagem em vídeo. E a gente abriu uma live, aquilo bombou, a segunda live cara, e a gente... Só um pouquinho, tem alguma coisa ali. Tem um espaço aqui para uma TV, para um conteúdo maior de audiovisual. Tem o público, tem essa demanda. E nasce a TV Diário. Pronto, tá ali a TV Diário. E assim a história vai acontecendo, né? O outdoor, a mídia externa hoje, é uma oportunidade de negócio também. Uma parceria, a SM Outdoor, o Brandão se incorpora no grupo, né? Então tu atinge um outro segmento. Surge a oportunidade da rádio, a frequência 93.5, né? Que era de um dos sócios. Vamos trazer para o grupo, vamos pegar e trazer para cá, fazer o jornalismo, começar a difundir. A gente já está fazendo jornal, estamos botando na TV, rádio, né? E assim vai indo, cara. E aí foi surgindo. São oportunidades. É o mercado que se apresenta, a própria revista, uma oportunidade, né? Tem ali, tem 1, 2, 3. Olha, tem mercado, quem sabe a gente não traz alguém, não incorpora alguma coisa, e assim vai indo. Então, assim, é constantemente esse olhar no mercado, oportunidades, demandas do próprio leitor, consumidor de conteúdo, né? Ele vai te provocando. Ele quer uma rádio de notícia. A gente tinha uma rádio aqui, 2 rádios, 3 rádios, mas tem uma rádio que faz notícia local, né, 100% aqui, cara, não tem, mas tem um espaço. Então, assim, e isso, cara, a gente vai analisando, assim, resultado financeiro e de audiência e vai se comprovando, assim, que o caminho está indo, sabe? Tá sendo... nós estamos no caminho certo, assim, os passos estão sendo dados conscientes, um de cada vez, mas eu acho que está sendo assertivo, sabe? E hoje, cara... E tu sabe, eu tô sempre também viajando e desde antes visitando os jornais em Santa Cruz, em Pelotas, em Lajeado, e conheço todos eles, assim. E te digo, assim, hoje a estrutura que o Diário tem, a gama de veículos, plataformas é diferenciado. Eu sempre, eu tenho meus jargões lá que eu digo, né? Quando o pessoal vai visitar o Diário, um desses foi que eu falei, que o DNA era do impresso, e a gente foi se adaptando. E outro é que seguramente o Diário hoje é um maior grupo de comunicação no interior do estado, sabe? Sim. Em termos de estrutura, de plataformas, assim, não tenho dúvida, de alcance. Assim. Uma coisa que eu sempre achei legal, uma coisa que me chamava a atenção, assim, que era a conexão entre veículos na hora de comercializar. Porque, evidentemente, como agência, o pessoal chegava aqui me oferecendo, tem um impresso aqui e tal... E eu lembro que o pessoal começou a fomentar o digital nisso. Que se tu comprar aqui o anúncio para o teu cliente, a gente consegue para ele também a inserção lá no nosso site, não sei o que mais e tal. E o doido disso é que, evidentemente, quando a gente olhava um pouquinho mais para trás na experiência com o grupo RBS, não era assim, né? Tipo, um jornal era concorrente do outro jornal, que era concorrente da rádio, que era, tipo, ou ele pegava... Era aquela disputa entre os próprios veículos ali de pegar. Pelo resultado. Quando a gente chega e vem o comercial do Diário aqui e traz essa realidade, eu falei, os caras estão raciocinando. E evidentemente que isso cada vez mais foi ficando cada vez mais concreto, né? O cara que vai trabalhar na comunicação tem as soluções tudo ali, sabe que uma negociação... A palavra que tu falou matou a charada, soluções, porque tu chega lá dentro e aí tu abre o leque
de mídia externa, de outdoor, tu tem a possibilidade de uma rádio, do outdoor, daqui a pouco casa mais com uma revista. Então, realmente, tu encontra soluções ali para conversar com o teu público. Em resumo, assim, ó, o cara entrou ali, não tem, tipo, eu não vou fazer, não, mano, calma que tem esse aqui, ó. É outro jargão que eu uso lá, vai ter que morrer aqui com a gente. Quer conversar com a comunidade da região central do estado? Cara, tu vai ter que vir aqui conversar com a gente, não adianta, isso é fato. Mas assim, é um desafio também, porque hoje tu tem que trazer resultado, né, pro anunciante. Então, por isso que a gente se preocupa muito também em trazer esse resultado. Daqui a pouco ele tem um investimento ali, a gente sabe hoje como... Cara, porque a gente atende clientes lá de todos os tamanhos, né? Tem um cara pequenininho, aquele que faz um anúnciozinho lá, e tem aquela grande verba, mas a gente atende todo mundo igual e todos querem resultado. Então esse é o desafio. E eu sempre digo lá também assim, cara, vamos entregar mais. Vamos entregar mais. Vamos dar resultado para esse cara. Esse cara tá tirando um valor lá do caixa dele, do resultado dele para investir com a gente, porque ele precisa fomentar o negócio deles. Então a gente tem que entregar aquilo ali. Então daqui a pouco a gente entrega uma matéria no jornal também, uma entrevista na rádio, complementa aquela ação dele, aquela mídia dele com algo a mais. Ou até bonificando, entregando em outras plataformas. Eu acho que é por aí, tu tem que ser parceiro mesmo, sabe? Construir a parceria. Porque senão, daqui a pouco, se eu vou olhar aquilo ali, só aquela verba ali, peguei o cara, não dou bola ali, deu resultado, não deu, aquela relação fria, vou perder o parceiro. E qual é o meu interesse? É fomentar o crescimento dele. Quanto maior ele tiver, mais ele também vai investir comigo ali. Então, eu acho que isso vale para tudo lá, sabe? Para a questão assim, do relacionamento com o leitor, com o assinante, e com o anunciante também. A gente tem que atender, tem que trazer resultado, tem que dar carinho, tem que realmente comprar aquela ideia dele, né? Como se fosse a tua empresa mesmo. O quanto tu entende que ainda tem um espaço para chegar nos caras que eles ainda têm a restrição do investimento, entendeu? Tem muito. Tem muito, espaço, né? Tem muito espaço. Aquele empresário que ele olha ali, isso aí eu não... Hoje a internet, a rede social, o pessoal se ilude um pouquinho ali que eu vou ter o meu perfil ali, a minha página no Facebook, eu tô me comunicando. Cara, e daqui a pouco tu não tá atingindo ninguém, tu tá circulando no teu público que já é teu ali, no teu... Na família ali, dando Exatamente, naquilo ali só. Então, assim, eu acho que tem muito espaço para crescer, a gente tá sempre, cara, a gente faz reuniões constantes lá de análise de mercado, de olhar para o mercado, de clientes, de novos entrantes no mercado e tal, e para provocar também. A gente vai muito de fazer essa provocação, né? Quem sabe, né? Buscar o cara para ele experimentar, daqui a pouco não conhece. E assim, os 9 veículos lá possibilitam que a gente entregue para qualquer realidade, assim. Então, por isso que eu te digo. E eu sempre brinco lá também, assim. A gente atende o cara que vende filhotinho lá no Classificados, que investe R$10. Ele é cliente também, entendeu? E a gente não pode perder esse cara lá. No montante lá, ele também ajuda lá a compor o resultado final. Então, assim, a gente atua. E aí quem vai trabalhar com a gente lá, a gente tem que passar essa né, expertise, assim, de atender o cara do pequenininho como o grandão lá das 2, 3 páginas. Hoje tem 5 páginas no jornal ali de uma grande consultora de Porto Alegre, que a gente tem que atender da mesma forma. Todos querem resultado. O cara do filhotinho lá, ele quer vender os filhotinhos dele lá também. Então, assim, tem espaço para todo mundo. A gente pode, entre aspas, abocanhar qualquer fatia do mercado, porque temos veículos para isso. É só tu saber ajustar a realidade do cliente para algum dos nossos 9 veículos e aquilo dá resultado para ele. Então, claro, que é um trabalho assim, que tem que ser bem feito. E aí tu tem que ter um acompanhamento do cliente, saber quem ele é. E assim, pode ser o cara do filhotinho lá do 10 pila. A gente tem que fazer aquele trabalho para ele, dar o resultado para ele. E aí, se não tá dando, a gente tem que rever lá o que tá acontecendo. Sim. Uma das coisas que eu sempre achei legal no diário é a dinâmica também dos eventos e das ações que tem, né? Assim, eu acho que tem ali, por exemplo, o pessoal do patronato tá no Baita Chef. Cara, essas ideias que vai... São várias. Fugindo do que seria o padrão, né? Exato. Tudo é construir um resultado, né? Porque a gente precisa estar sempre buscando alternativas e se reinventando. E aí, veja só, se nos 9 veículos eu não conseguir atingir aí cancela o comando, né? Não, eu vou fazer evento, né? Aí eu vou criar o Baita Chef, por exemplo, entende? Então, assim, a gente tem lá pessoas
né, pensando nisso, a gente trabalha. A gente está agora pensando no calendário do ano que vem, né? Então, de todo o calendário do ano, o que tem de eventos ali, o que a gente vai produzir, o que a gente vai abraçar, o que a gente vai ir, para onde a gente vai. Agora com a rádio, com a TV, tem essa dinâmica de ir ao vivo, né, nos locais, então a gente está planejando isso. E o evento, cara, ele responde por uma boa fatia do resultado lá. Legal. E são inúmeros, assim. Tem muitos. Tem dois caráteres, assim. É um social, né? Que a gente. Institucional, assim, e um comercial. Então a gente faz. Tá rolando agora lá a cartinha de Natal, que o pessoal adota uma cartinha, ajuda lá. Hoje eu peguei lá as minhas cartinhas. Cara, a maioria pede cesta básica, uma bola, material escolar, sabe? Então, pô, tu se engaja no lance. A gente fez a campanha Santa Maria contra a fome. Então também a gente vai estimulando isso para o banco de alimentos, para os caras. Então, assim, o ano inteiro a gente programa um calendário de eventos comerciais, institucionais e sociais. Porque também é um papel do veículo, né, cara? A gente também tem que dar esse retorno. Tem a força da comunicação, pô, vamos usar isso para o bem também, para poder ajudar as pessoas. Isso dá muito certo, sabe? A gente começa a bater lá, o pessoal se engaja junto. Então, tá sempre surgindo ideias novas, a gente nunca tá fechado para nada. Esse engessamento também que o diário tinha antes, do DNA lá, que era uma coisa mais rígida, aquele padrão, a gente é mais flexível, a gente é mais aberto à construção, à provocação. Então tem surgido coisas legais, assim, novas, e que preenche o calendário anual assim, de eventos. Bem bacana mesmo. Que massa. Alexandre, a gente tá perto ali, deixa eu ver aqui. Eu tava olhando o relógio antes que o cara me disse, o cara não para de me fazer perguntas. Mas já? E eu queria... A gente tá 1 hora, mais ou menos. Tem, pra quem fica 2h30 falando então, de manhã. Tranquilo. Eu não posso deixar de te perguntar quem é o Alexandre que, ao desligar, se é que desliga, né? Ao desligar de toda essa dinâmica da comunicação e dessa conexão com a cidade em razão da informação. Quem é o Alexandre que vai para casa? Como é que é o Alexandre em casa? Assim, como é que Cláudio, essa dinâmica? A gente não desliga, assim, quase nunca, né? E aquela mistura de vida social com o trabalho, com tudo. E, cara, hoje a minha companheira, né, a Grazi, que eu tenho que citar ela aqui, mandar um beijo para ela, trabalha comigo no diário, né? Levou esse trabalho dela também de revista lá para dentro, comanda a persona. Então a nossa vida, assim, ela é muito corrida, muito atribulada, sabe? Porque a gente é muito companheiro, a gente é muito parceiro um do outro. Para mim, assim, foi uma dentro, assim, eu já rodei por aí e ali fechou ali um casal bacana, a gente trabalha no mesmo lugar, com a mesma, né, o mesmo segmento, assim. Então a gente entende outra dinâmica da vida, né? Seria difícil uma pessoa que não trabalhasse entender, assim, quanto a gente sai, vai em evento, se relaciona. Hoje é Santa Maria, Porto Alegre, amanhã tem evento, não tem nada. E ela é minha companheira. Então a gente, assim, a gente mergulha nisso muito. Mas a gente tem o nosso lugar, lá que é a nossa casa, né? Que a gente gosta muito de ficar, assim, a gente é muito companheiro, a gente gosta de cozinhar, de comer, de tomar um bom vinho, né, de fazer uma festa, a gente é muito festeiro, a gente gosta de dançar. E eu tenho 3 filhas, né, e uma neta ainda, uma netinha, apesar desse jovem. Jovíssimo, tranquilo. Gatão, vovô garoto. Então, assim, eu sou muito família, cara. Eu gosto muito de estar em casa com elas lá. Porque apesar da cutis... Exato, eu já sou vovô, imagina. Então, assim, cara, eu gosto muito de curtir a minha casa, de cozinhar, adoro fazer churrasco, gosto de brincar com comida mesmo, de cozinhar. Então, assim, quando a gente não tá, né, eu digo quando a gente tá como civil, assim, não estamos na batalha, na guerra lá, no dia a dia do nosso trabalho, é casa, cara. A gente valoriza muito, assim, sabe? Casa, ou uma praia, um lazer com a família, assim. É o que eu gosto de fazer realmente, assim. Gosto de estar com meus amigos, gosto de estar com a minha família, gosto de estar com a Grazi. A gente fica muito sozinho, junto, assim. A gente bota som alto em casa, a gente dança, a gente se diverte. Cara, a gente afasta o móvel da sala e fica dançando, sabe? Claro que embalado, às vezes, né? Dá uma turbinada de leve. Uma coisa assim. Mas é isso, é curtir as coisas simples da vida, sabe? Na tua casa mesmo, no teu lar. E, claro, a gente gosta de sair, a gente vai em restaurante, a gente gosta de dançar, de festa, de samba, de carnaval, tudo. E que bom, assim, né, cara, de tu ter uma companheira, assim, que fecha todas e possibilita isso. Então...
Eu só posso te dizer uma coisa, assim, passei por muita coisa difícil na vida, sabe? Mas sou um privilegiado, cara. Sou um privilegiado e agradeço, assim. A gente, às vezes, pô, difícil a vida, dificuldade. Claro, o cara queria trocar de carro, queria viajar para um lugar melhor, blá, blá. Mas, assim, a gente é feliz. A gente tem que valorizar as coisas boas da vida, sabe? Pô, tu tem saúde, tu tem amigos, tem um trabalho, sabe? Cara, mergulha nisso, valoriza realmente. Tem gente que tá sempre olhando pro lado, querendo, né? Não, insatisfeito, eu digo assim. E não, cara, e eu posso dizer pra ti, assim, do fundo do meu coração, sou privilegiado, sabe? Passei por muita coisa difícil, mas hoje vivo um momento bom na minha vida, profissionalmente, pessoalmente, e espero contribuir, sabe? Se tem oportunidade de estar no microfone, estar num veículo de comunicação, cara, eu tenho que contribuir com alguma coisa, sabe? E procuro tratar bem as pessoas, atender bem as pessoas, ajudar. E a gente não fica dizendo o que a gente faz e tal, mas, cara, abraço cada causa, assim, às vezes, sabe? No bastidor, e as pessoas procuram muito a gente. A gente tá na linha de frente lá, tá no microfone, na TV, então, e aí, cara, eu procuro sempre tentar, sabe? Encaminhar alguma coisa ali, ajudar. Tô sempre aberto, assim, gosto muito, assim, de me relacionar com todo mundo. Como eu te disse, Santa Maria é uma cidade que me deu tudo, então eu tenho que retribuir. E espero ainda poder contribuir mais, sabe? E aí digo para todo mundo que nos acompanhar, quem quiser lá me incomodar, lá, não vai ser incômodo, não vai ser incômodo, vai ser muito bem recebido. Sim. E a gente tá pronto aí para comprar briga, causas aí, vestir camisetas, bandeiras boa. E por aí vai. Me diz uma coisa, pra gente poder se encaminhar aqui, eu não ficar te ocupando. O cara fala o dia inteiro lá, o cara ainda amarra o cara. Tem que ter voz no meio da manhã, né? A gente tá num momento, lógico, de expectativa, a gente, né, chegando no final do ano e tudo mais. Como é que o Alexandre é aquele cara que ele olha pra frente e fala assim, não, vamos lá, a coisa vai andar, vai dar certo? Ou tu sabe, mais, não, vamos com calma aqui, sabe? Como é que tu leva as coisas assim? Não, eu acho que a gente tem que pensar pra frente, tem que ser positivo. Como eu te disse, eu te contei, assim, poucas palavras ali, um monte de perrengue, mas crucial, assim. E sempre tive esse olhar assim, não, cara, vai dar certo, sabe? Vamos bola pra frente, vamos olhar pra frente, porque tu tem que ter, cara, determinação, ousadia e acreditar realmente, né, nas coisas. Como eu te falei, lá atrás, quando eu tinha 13 anos, quando eu vi meu pai, cara, ser assassinado na minha frente, eu podia ter me entregado ali, sabe? Pra depressão, pra droga, pra bebida. Podia ter virado um otário, sabe? Um mimadinho, um cara rebelde, sem causa. E não, cara, e aquilo ali me transformou, sabe? Eu fiz daquilo ali com 13 anos, eu nem sabia que eu tava fazendo aquilo, mas aquilo me deu força e me foi combustível pra seguir, sabe? E... Então eu acho que é isso, eu acredito, cara, eu acredito que o dia de amanhã pode ser melhor, eu acho que a gente, o país tá num momento difícil, a economia, cara, já teve crise, já passamos por tantas, já tivemos problemas, sabe? Eu só acho assim, ó, cara... O que eu não gosto, cara, Cláudio, é o desrespeito, sabe, cara? É violência, é grosseria, falta de educação, cara. Isso eu acho o fim. Eu respeito todo mundo, todas as opiniões. E lá no nosso programa, lá a gente dá voz pra todo mundo. Cara, mas tem que ter respeito com as pessoas, sabe? Com as diferenças, com quem tem menos, cara. Eu acho que hoje o grande problema, do mundo, cara, da humanidade, cara, é tu não se colocar no lugar do outro, cara, sabe? É tu não ser solidário, sensível à dor do outro, sabe? Tu não quer entender. Cara, mas, pô, eu acho que esse é o nosso mal, velho. Pô, se a gente fizesse um exercíciozinho ali de ver como tá o outro, tem gente que tem menos, cara, ou pior que a gente ainda vai sucumbir, sabe? Não, vamos pra frente. Vamos tentar ajudar a ser melhor, cara. Mas é difícil hoje, eu vejo tanta coisa absurda, meu irmão, que eu fico assim, como é que pode, cara? Sim. Como é que as pessoas pensam desse jeito, meu? Pois é. Mas eu acredito e conheço milhares de pessoas bacanas que querem fazer, que trabalham com honestidade, que ajudam os outros, sabe? Então é por aí, eu acredito, cara. Eu acredito na humanidade, acredito em nós, não perdi a fé ainda e tenho certeza, cara, que dias melhores virão. Mas aí depende da gente também, né? A gente tem que fazer. Sim, não ficar esperando só. Fazer a nossa parte, com certeza. Alexandre, recadinho para quem nos assiste. As tuas palavras aí, apesar que tá fantástico já tudo isso aqui que o Alexandre tem falado pra nós. Falei tudo, né? Não tem mais o que falar. Onde é que a galera te ouve,
te segue, aqueles que ainda não o seguem. Eu quero muito convidar o pessoal para escutar a Rádio CDN 93.5 FM ou em todas as plataformas do Grupo Diário. Eu, particularmente, às 7 da manhã, estou lá no ar, até às 9h30, com Bom Dia Cidade. Cara, um programa que eu tenho o maior prazer de fazer, assim, o pessoal me pergunta, mas todos os dias você acorda de manhã? Cara, é o que eu gosto de fazer, vou com prazer. E nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook lá, é um prazer também, sigo todo mundo que me seguir, converso com todo mundo. Cara, sou muito tranquilo, sou muito aberto, assim, comigo não tem lado para chegar, assim, sabe? É só chegar de boa, assim, que até eu tenho paciência, tem uns caras que incomodam, assim, e eu levo bem, assim, vou tranquilo. Então é um prazer, assim, quem quiser e precisar de qualquer coisa lá do diário, qualquer ajuda de divulgação, né? A gente está sempre tentando dar espaço para todo mundo e aquilo que eu te falei, cara, cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um mundo melhor, se Deus quiser. Que legal. Galera, eu sabia que a conversa ia ser boa e... Primeiro, Alexandre, muito obrigado por ter eu que agradeço, topado cara. o convite trimassa, aí, assim. foi legal. E como passa rápido, né? Quando a gente começa a conversar rápido, com um amigo, assim. Cara, assim, ó, eu gosto muito de ti, te respeito muito o teu trabalho. Valeu. Adorei o estúdio que tu montou aqui. Cara, tu tá de parabéns. E como eu te disse, é difícil tu achar o cabo, a sintonia, o som legal. E tá tudo muito bacana, assim. Tanto é que a gente saiu falando. Foi uma grana em cabo que eu errava à noite. Aí depois tem uma caixa cheia de cabo ali que eu tenho que começar a vender aqueles cabos ali, porque, pai, errei de novo no cabo, vamos pra outra. Vou tentar. Mas, cara, parabéns, assim, muito obrigado, tô sempre à disposição. Tu sabe que a gente é parceiro aí de longa data, aí, admiro muito o teu trabalho e certamente a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Ah, legal. Bom, galera, como eu falei, esse foi mais um Osório Cast Mais. Eu disse que ia trazer um cara com histórias mais interessantes para não ficar só este gordinho que eu vos falo aqui, falando abobrinha. Trouxe um cara que trouxe um monte de coisa legal e que empolgação legal. Eu sou ouvinte assíduo do Alexandre lá todo dia de manhã, Alexandre do Rogério, eu tô lá. Às vezes eu consigo, na hora da causalidade, da hora de parar pra pegar o café, eu mando. Mas manda sempre lá, porque a gente vai. Ninguém tá escutando esse troço aqui. Aí quando o cara manda, o Cláudio tá com a gente. Galera, muito obrigado, valeu, Alexandre. Um abração. Não esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, o problema é teu, como eu falo sempre. Valeu e até mais.